Nós estamos dando início a um seminário de pesquisa, é uma atividade que tem acontecido de modo regular na faculdade, mesmo quando a gente tem atividades presenciais, mas especialmente agora, nessas atividades, quando a faculdade está com as suas atividades acadêmicas remotamente, os seminários continuaram acontecendo através da plataforma virtual. Os seminários são organizados pela coordenação de pesquisa e pós-graduação da faculdade, né? Nos seminários em geral, nas atividades que a gente vem realizando, através aqui da plataforma Zoom, a gente estabeleceu algumas regras do jogo. A primeira é que a gente vai estar com microfones fechados para que seja possível a conversa sem a interferência dos ruídos das nossas casas, né? Então, eu pediria mais uma vez, tem uma galera aí que está com o microfone aberto, fechem seus microfones. Você está controlando a novela? Júlia, Maria Eduarda, Ana, por favor, Daiane, fechem seus microfones. O ruído da televisão, a conversa doméstica está sendo publicizada. Deixa um Google com som, entendeu? Aí você fica com o som em silêncio. Maria Eduarda, por favor. Isso, bacana, obrigada. Outra coisa importante é que para nós não faz tanta diferença vocês estarem com a câmera aberta ou fechada, mas a gente tem tomado como regra a câmera fechada por uma questão de direito de imagem, né? Já que a gente está gravando esse seminário como registro, como memória do evento, mas também até para que a gente possa acessar a riqueza dos debates que têm se desenvolvido nos seminários em outro momento, quando a gente quiser, ok? Então, câmeras fechadas, microfones fechados. Como é que vai funcionar? Como é que tem funcionado, né? A gente tem um primeiro momento em que a nossa convidada a gente vai fazer uma exposição inicial e depois a anfitriã vai dialogar com ela e durante esse processo vocês podem ir enviando as perguntas pelo chat. Eu vou fazendo a anotação das perguntas e no final ou durante o diálogo eu vou trazendo as perguntas à pauta para que a anfitriã, a nossa convidada e a anfitriã possam se pôr em diálogo com vocês, tá bom? E respondendo, né, dando conta aí das questões que vocês trouxeram, ok? Então, vou me apresentar o grupo. Meu nome, para quem não me conhece, é Regina Bortolini. Eu faço parte, coordeno o Laboratório de Estudos em Representações Sociais da faculdade. É um grupo de pesquisa da faculdade que existe há mais de 3 anos e que vem desenvolvendo estudos no campo imaginário social e do papel que o imaginário social tem sobre as práticas, as experiências de saúde, os diferentes fenômenos da cultura e como as transformações culturais na atualidade vêm promovendo impacto também sobre as formas de organização societária, sobre os processos psicossociais de constituição das nossas identidades e, especialmente nos últimos tempos, com as questões de gênero, né? Nesse seminário, a gente tomou como tema principal a questão da violência frente à situação de confinamento familiar, né? É notório que a gente tem visto, é notório que a gente tem visto nos meios de comunicação que o isolamento familiar, o isolamento social, que implica em confinamento familiar, muitas vezes tem acirrado as tensões que pré-existentes ou fazendo aflorar tensões nas relações familiares.
Então, a violência de gênero, que já tem se colocado como uma questão de saúde pública há algum tempo, parece se colocar agora também como uma questão importante e vem se acirrando. Para discutir esse tema com a gente convidou a Desirê Matias Pinheiro da Silva. Desirê, aparece aí. Oi, Desirê. Desirê? Oi, tudo bem? Isso. A Desirê é doutoranda em saúde na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, né, Desirê? Estudando e pesquisando junto à equipe do CLAVES, que é o Centro Latino-Americano de Estudos em Violência e Saúde. Ela é perita técnica forense pela Associação Brasileira de Enfermagem Forense, é facilitadora no processo de empoderamento e participação política de mulheres pela Women's Learning, é assim que fala? Isso mesmo. E Sébia. Atuou na Comissão de Violência do Setor de Vigilância Epidemiológica e no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, aqui em Petrópolis, e trabalha atualmente na Sala Lilás de Petrópolis. Então, além de ser ex-aluna da FASE, amiga querida para muitos debates, muitos projetos, trazendo aí toda a experiência, a reflexão dela sobre. Para debater com a Desirê, a gente vai ter a Natália. Natália, oi. Aparece aí, Natália. Olá, estou aqui. Natália, que integra o nosso grupo de pesquisa, a professora Júlia Morelli e as professoras Juliana Gal e Luciene Batista. Então, a Natália me apresenta, ela é professora da faculdade, e a partir de agora a Natália conduz a conversa aí, faz a primeira provocação para a Desirê, e a Desirê toca a conversa com a gente. Agradecendo já antecipadamente, Desirê, pela generosidade, Natália, pela força sempre com a gente aí nessa luta por manter a pesquisa. Viva! Primeiro, dar boas-vindas a todo mundo, né? E dar o melhor acolhimento possível para a Desirê, né? Tenho um carinho enorme pela Desirê, a gente se conheceu, a gente teve já vários encontros, né, Desirê? Nos corredores da FASE. E é muito bonito ver aonde o aluno, com disposição, garra, que eu sei que a Desirê teve muito ao longo desse percurso, pode chegar, né? A Desirê, hoje eu falava na aula de saúde da mulher, que a gente falou de violência obstétrica, e aí eu falava que eu quero que eles a gente falando das coisas ruins que a gente assiste, e aí falei que eu quero que eles sejam agentes de transformação, e eu acho que a Desirê é o exemplo mais concreto de um agente de transformação, né? É uma pessoa que sempre se preocupou com a questão da violência, sempre se incomodou com a questão da violência e conseguiu fazer realmente, né, conseguiu transformar a vivência dela e a atuação dela. Então, eu vou deixar a Desirê agora fazer os 20 minutos, 30 minutos, quanto ela quiser de apresentação, e depois a gente começa a conversar. E aí vocês podem trazer seus questionamentos, como a Regina colocou, por forma escrita, para a gente poder organizar, né? Porque muitas das perguntas podem ser parecidas, e aí a gente vai trazendo aqui alguns dados para vocês. Então, Desirê, está com você. Obrigada, boa tarde, Natália, boa tarde, Regina. Obrigada por todas essas palavras maravilhosas, é muito bom estar aqui, como vocês falaram, voltar para casa agora nesse formato meio diferente, né? Sinto muita falta de ver as pessoas. Mas então vou começar com algumas provocações para a gente começar a conversar. Quando a Regina me propôs falar sobre a questão da violência contra a mulher, né, em tempos de pandemia, falando aqui para profissionais de saúde ou futuros profissionais de saúde, né, eu pensei em começar, na verdade, falando sobre esse olhar ampliado de saúde que a gente tem que ter, que, na verdade, é olhar além da falta da enfermidade, né? Que é muito colocado para a gente como doença, e, na verdade, tantas coisas mais acabam ocasionando uma doença em si, né?
Então, para olhar o mundo de hoje, eu acho que é imprescindível o profissional estar vendo esse olhar, tá tendo esse olhar ampliado da questão de saúde. E pensar que antes da gente viver uma pandemia do Covid, a gente já vivia um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, que é pandêmico, que é a violência. E dentro das questões de violência, são inúmeras. Hoje a gente vai estar aqui falando sobre a questão da violência contra a mulher, mas a gente sabe que tem diversas outras camadas, diversas outras populações em vulnerabilidade social. Para começar a falar disso também, eu acho importante a gente contextualizar aonde a gente está vivendo, que ano a gente está vivendo, entender que, com relação à violência contra a mulher, a gente vive uma sociedade que foi construída e ainda hoje, né, atua de forma patriarcal, hoje também em questões de discurso de ódio, muita misoginia e um desmonte de serviços, né? Que já eram fragilizados, mas que nesse momento se encontram ainda mais. O que acaba afetando como a gente vai enfrentar e tratar realmente a violência contra a mulher. Esse discurso de ódio, ele quase dá como é que eu vou dizer? Um aceite para as coisas que estão acontecendo, então um aceite para o corpo da mulher, um aceite para a violência, e também dificulta a criação de políticas públicas. E por que dificultaria, né? E isso é muito importante, porque política pública ela é feita com verba. Qualquer ação, qualquer movimento que é feito sem verba é caridade, é a rede, né, de apoio, e não efetivamente uma política pública que vai abranger a todas as pessoas naquele nicho. Então, a gente conseguiu fazer um movimento porque a gente teve muitos anos de políticas públicas efetivas, principalmente no âmbito da violência contra a mulher. Então, até 2016, mais ou menos, a gente teve muita política pública, a gente deu uma avançada absurda em relação, inclusive, a outros países. Mas, infelizmente, a gente vem retrocedendo e com relação a esse desmonte que eu falei anteriormente. Então, as políticas públicas, as campanhas, a rede de apoio, a rede social, vem se transformando em um loco pedagógico para as pessoas entenderem o que é violência contra a mulher, o que é essa questão do empoderamento, do fortalecimento de uma outra. Então, a população está muito atenta. A população está hoje dentro de casa, com relação no isolamento social, mas está atento, nossos ouvidos estão atentos, as redes sociais funcionam muito, como isso que eu falei, né? Um local para aprendizado. Teve uma pesquisa que saiu recentemente falando sobre o Twitter, falando sobre as menções da violência doméstica. Então, foram muitas mil menções a essa questão da violência. A população está atenta nesse momento, depois desse ensino, dessa construção que a gente vem tentando ter, né, de ensinamento. Qual o papel do Estado diante desse fenômeno da violência contra a mulher, né? Então, se a gente, por um lado, tem a população que está atenta e, por outro, tem um Estado que deveria estar cumprindo as políticas públicas que foram pensadas, né? Porque não está funcionando. E não está funcionando mesmo antes do Covid, né? Então, essa rede está muito fragilizada, que é um dos pontos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A rede de apoio hoje vem sendo familiares, vem sendo amigos, vem sendo a rede social, não só, né, da internet, mas social entre as pessoas, de relações, e não efetivamente um Estado que está trabalhando quase como um Estado mínimo, dando o mínimo que não está sendo necessário, né, para a sobrevivência da população, das pessoas. Então, falei dessa questão da construção patriarcal, né, das relações sociais. Isso quer dizer uma relação que normalmente é gerida por homens que dão esse poder para outra geração por geração.
Isso tudo só vai se intensificar quando a gente coloca as pessoas isoladas ou em distanciamento social dentro de suas casas, que na verdade era para ser o lugar mais seguro do mundo, né? O que a gente quer, nossos lares, enfim. Mas não é o que acontece com relação às mulheres. Sabidamente, em várias pesquisas é comprovado que as agressões ocorrem, em sua maioria, dentro dos lares. Então, para as mulheres, aonde seria, né, esse lugar seguro, que não é dentro de casa? Só que agora a gente não pode mais sair, né? Então, fica bem mais complicado e essa tensão se intensifica. Fora isso, tem a questão da jornada de trabalho, que triplica, quadruplica, além de estar trabalhando em home office, estar fazendo os serviços da casa, estar cuidando das crianças, e fazendo todo o resto. Então, é uma jornada de trabalho muito intensa que não tem nada com relação a estar mais calma, né? Em tempos dessa epidemia, a gente tem que pensar que a gente está vivendo realmente uma crise financeira, que é um dos fatores de risco para a violência contra a mulher. Então, vamos pensar que a mulher saiu desse espaço público, que quase não é dado para ela mesma, é muito difícil de conquistar esse espaço público, você sair da casa, do lar, para fora, né? Para trabalhar, para estudar, isso não é uma coisa dada, é uma coisa conquistada. E aí, você tem que voltar. E nisso que você volta, você às vezes perdeu seu trabalho, nesse tempo de pandemia você perde seu trabalho, você está sem a sua condição financeira, e essa condição financeira é um agravante para os casos de violência doméstica, e você está junto com o seu potencial agressor dentro de casa. E esse potencial agressor sente também essa crise financeira. Tudo que ameaça o poder masculino, essa hegemonia, realmente a questão do poder, de você mandar no outro, vai acabar ocasionando em atos violentos, né? Então, esse é mais um fator de risco para os casos de violência contra a mulher, que aumentaram muito durante essa pandemia do Covid. Pensar que as mulheres estão sempre, né, em uma condição social desfavorável, porque, como eu falei, é uma questão conquistada, não é uma questão dada. Isso pensando em uma sociedade em geral, mas também pensando em cada lar, em cada relação, é uma questão conquistada. Então, elas já estão em condições sociais mais vulneráveis, elas estão em condições econômicas mais vulneráveis, o que é muito curioso, porque, embora estejamos em condições econômicas mais vulneráveis, nós somos a maioria da força do trabalho. Então, tem aí uma disparidade muito grande. E pensar que, por mais que nós sejamos a força de trabalho, né, majoritária, nós não estamos nos maiores cargos das empresas, das universidades, é difícil de se ver isso. Então, mais uma provocação, que é o lado profissional da mulher. E que quando tudo é em pandemia, ou alguma coisa acontece, alguma crise econômica, social, ela volta ao lar, né? Então, ela não deixa de ser a profissional, enquanto também está sendo a dona de casa, a mulher, a mãe, a filha. Então, as mulheres têm essa condição social, econômica e profissional que vão acabar abalando e mexendo nisso tudo com relação ao isolamento social. Então, isso faz para a gente pensar na relação do espaço público e privado, né? Que não nos é dado, que é conquistado, que é difícil, e que qualquer coisa que aconteça na sociedade, na sua família, você é obrigada a realmente estar voltando para esse espaço privado. Então, o que faz pensar, se o nosso espaço de segurança não é o espaço onde a gente mais está, principalmente agora nesse momento, é bem fácil unir, né, 2 mais 2 e entender que a violência contra a mulher está, sim, aumentando nesse período.
Falei da questão da jornada de trabalho, falei agora da questão de estar confinada com o próprio agressor, porque você não pode sair. E isso tudo leva a um problema que é a falta de acesso. Como eu falei anteriormente, a rede está fragilizada, já estava fragilizada por um desmonte político, e agora a gente se encontra num momento onde a gente não pode ir e vir. Então, não podendo ir e vir, como se faz uma denúncia? Como talvez se aciona um serviço de saúde? Porque muitas mulheres às vezes utilizam uma consulta de preventivo, uma consulta de pré-natal, uma vacinação, para poder estar saindo das suas casas e denunciando a violência doméstica. Agora a gente não tem mais nada disso, e tem muitas cidades que não tem nem, algumas têm os aplicativos que estão fazendo a denúncia, mas tem outras cidades, como aqui, por exemplo, que a gente não tem nenhum aplicativo, a gente teria que realmente ir à delegacia. Então, como que faz, né? Sem realmente a questão do acesso. O acesso está muito prejudicado. Isso tudo faz com que aumente a pobreza. Pobreza, como eu disse, é um fator de risco para a questão da violência contra a mulher, principalmente porque, dando o exemplo aqui da cidade, mas isso acontece em outros lugares também, nós somos a maior força de trabalho, mas nós estamos muito envolvidas no segundo setor, né? Então, de cozinheiras, envolvidas com limpeza doméstica, exatamente. Então, que são serviços que são cortados facilmente em crises econômicas. Então, que gera outra dificuldade. Dentro de casa, aumenta o controle e a vigilância desse possível agressor. Então, muitas mulheres não conseguem sequer pegar o celular para baixar algum aplicativo ou para fazer alguma denúncia dentro de uma rede social ou falar com algum amigo, familiar. A gente, aqui em Petrópolis, no caso, a gente está num período de frio, que isso já, de outras pesquisas, já correlacionava. Não significa que beber vai aumentar, vai fazer que uma pessoa seja violenta, mas a bebida alcoólica e o uso de álcool e outras drogas, na verdade, potencializa essa possibilidade de haver violência. E as pessoas em isolamento estão consumindo mais bebidas alcoólicas, estão consumindo mais essas outras formas, porque todos nós estamos com a saúde mental realmente abaladas dentro dessa pandemia por N motivos. E esse consumo de bebida alcoólica exacerbado está fazendo também um aumento da violência contra mulheres. A gente tem alguns desafios esses que são como analisar os números que estão sendo apresentados. Analisar o número não significa necessariamente você olhar e ver o que esse mês está acontecendo e o que aconteceu mês passado, porque os números eles precisam ser contextualizados. Um número aqui em Petrópolis é totalmente diferente de um número que vai acontecer no Rio, que vai acontecer em Minas Gerais. Então, esse desafio da análise do que está acontecendo, se na verdade, se está acontecendo mesmo um número maior de violência contra a mulher, ou se a gente está vendo essa tensão que já existia aumentar, e aí está começando realmente a aparecer, porque, como eu disse, a população está fazendo o serviço dela e não a rede de enfrentamento. Cadê essa rede? Como essa rede está funcionando? Porque deveria estar funcionando. É um serviço essencial que não pode parar. Outro desafio é pensar como que vai ser esse pós-pandemia. Antes mesmo disso tudo começar, muitas empresas já estavam fazendo, migrando, né, seus serviços para home office. Só que para uma mulher de trabalho e além de todas essas questões do confinamento, estar em casa, será que é viável? Será que para elas trabalhar, será que para a gente trabalhar dentro da nossa casa não é muito pior? Também não é tirar esse pequeno espaço que a gente tinha de público e voltar tudo para o privado? Então, pensar como vai ser esse pós-pandemia e como esse pós-pandemia vai funcionar não só com isso do trabalho, da jornada de trabalho,
mas também economicamente. A gente sabe que são vários os empregos que ainda estão se mantendo aqui, estão sendo cortados os salários, então isso também é um fator complicador. E como que a gente vai se comunicar? Porque o se comunicar já era difícil antes, não é uma coisa que tá precarizada agora, não é de agora, já estava precarizado, porque a rede em si ela não conversa, os profissionais em si eles falta, voltando para o início da minha fala, esse olhar ampliado da questão saúde, de ver que às vezes a pressão tá alta porque você tá sem emprego, não é porque não só porque você está comendo mal. E será que você está comendo mal só porque você quer ou porque realmente está sem dinheiro para comprar uma comida de verdade, né? Então, a questão da violência, ela perpassa muitas outras. Então, é olhar ela realmente com um olhar de gênero, de raça, que é muito importante, entender que camadas vulneráveis já eram vulneráveis antes, agora então nem se fala. Eu deixei aqui para provocar uma fala que eu gostava muito, e agora a gente está sentindo realmente na pele, que é da Simone de Beauvoir, que não, basta uma crise, qualquer crise que seja, para a gente perder os nossos direitos, nesse caso, os direitos das mulheres. Esses direitos não são dados, esses direitos são conquistados, e mesmo assim, não somos todas nós que conquistamos. Perpassa tudo isso que eu falei anteriormente. E é isso, nesse momento, posso para a Natália. Então, gente, a Regina já pediu as perguntas aqui. Quem tiver, por favor, encaminhe pelo chat. Mas é importante a gente pensar nesse imaginário social, né? A gente tem até um ditado popular. Quando a gente pensa em imaginário social, a gente sempre associa algum ditado popular. A gente tem aquele famoso ditado popular, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Ano passado, quando teve... Acho que foi ano passado que teve aquele episódio em que foi filmado o marido batendo no elevador na mulher, né? E o porteiro assistindo, claro, porque o porteiro estava com acesso a todos os... E não buscando socorrer aquela situação, eu mostrei para os alunos e ainda falei, né? O ditado popular é o imaginário social, de que o homem pode bater. A gente vê isso tão construído socialmente que até as notícias dão justificativas para a violência, né? Então, como a Desirê colocou muito bem, beber não quer dizer que vai bater, né? Potencializa, mas isso não justifica a agressão. É porque ele estava bêbado, né? E as notícias de jornal, eles trazem muita justificativa pela violência, né? Então, ele bateu nela, ou ele assassinou ela por conta de ciúme, porque, sei lá, ela tinha terminado a relação, né? Então, como ainda tem esse aprisionamento na justificativa para uma violência que não há justificativa? Uma coisa importante também que a Desirê falou... Natália, quando pior, essa justificativa não recai, inclusive, no corpo, né, no comportamento, na própria batom vítima. vermelho, saia, né? Eu recebi um e-mail disso. Uma roupa assim, um assado, porque ela estava maquiada, ou porque ela teve uma atitude mais sexualizada, que ela provocou a violência cometida pelo homem e portanto, justifica, né? Essa atitude feminina da mulher justificaria a violência cometida pelo homem. Quando é casada é porque respondeu o marido, porque perguntou onde ele estava. Eu tenho algumas revistas guardadas da década de 80, na verdade, fizeram, né, uma professora antiga minha escaneou as revistas, e era, gente, a Contigo, da década de 80 vinha. Se ele aparecer com uma mancha na gola, para não perguntar, não cause perturbação. Esteja arrumada na hora que ele chegar. Isso, sim, na década de 80, a gente está falando aqui, né? Pertinho. Então, assim, a gente ainda está nesse imaginário, não adianta negá-lo, né? Uma coisa que eu acho que a Desirê pontuou muito bem, que a gente tem que pensar, que a vulnerabilidade dentro do lar é maior, né? Natália, antes de você ir para o imaginário, posso só falar uma perturbação? Pode. Você ir para a vulnerabilidade dentro do lar, ainda na discussão do imaginário, puxando aí para a sardinha das discussões que a gente tem feito sobre a questão de gênero, né? Eu acho que é importante a gente considerar que nesse imaginário o que informa, né,
e onde estão ancoradas essas ideias, né, é numa cultura machista, numa sociedade que ostenta uma dominação masculina, que não se dá apenas no âmbito da hierarquia das empresas, onde os homens podem ganhar mais do que as mulheres ou estar em postos de chefia, mas se dá numa perspectiva da forma como a gente se compreende como sujeito, e que vai fazer com que os homens possam se sentir como sujeitos de autoridade e poder, um poder e uma autoridade que às vezes se expressa na forma de violência, não só contra mulheres, mas contra crianças, contra outros homens em condição de vulnerabilidade, né? Então, assim, a cultura do machismo, ela não é simplesmente um conjunto de práticas, ela é um conjunto de valores. E quando a gente diz isso é um problema do outro, não é um problema meu, a gente está esquecendo que essa cultura não está na casa do lado. Ela está na nossa casa, ela está na nossa família, ela está no nosso dia a dia. Ela está nos nossos sonhos, no modo como a gente percebe, inclusive o quanto de batom a gente pode ou deve colocar, que tipo de roupa a gente deve usar, quando vai usar, e eu estou falando a gente, mulheres, né? A gente estava discutindo educação sexual na saúde do adolescente, e aí a gente trazendo isso que muitas vezes o adolescente não fala. E aí eu provoquei de que, na verdade, as mulheres não são ensinadas a falarem seus desejos, né? Então, nessa relação, inclusive afetiva, muito não é dito. E a mulher fica no imaginário, né? Que foi construído, que o homem tem que entender o que... E aí se intensifica os problemas e as discordâncias, porque muito não é dito, né? Então, a mulher espera, ela imagina que o cara tem que saber, e aí ela fica chateada porque ele não sabe, porque ele foi criado dentro de outro imaginário, que é o imaginário de que o homem tem que suprir economicamente o lar, mas não tem que se preocupar afetivamente com o processo né, ali da relação. E aí acaba que essas relações, quando fica dentro de casa, a gente tem visto nas mídias, né, a quantidade de casal famoso se separando, né? Porque essas relações acabam causando ainda mais frustração e, por vezes, leva até a violência. Não é o caso que a gente tem visto midiaticamente, eles só falam os números, né? A gente ainda não viu nenhum casal famoso denunciar a violência neste período agora, que sempre tem um impacto muito grande social, né? Sempre mexe um pouco com esse imaginário. A gente só tem visto os números, né? Então, eu acho que é importante mesmo. Quer falar alguma coisa, Desirê? Eu queria provocar a Desirê a falar um pouco dessa dimensão aí mais subjetiva e como é que isso se constitui, não só em situações, entre aspas, normais, mas especialmente como isso vira uma panela de pressão nesse momento, né? Esse sentimento de de menos-valia, né? Pegando o que a Natália falou, que me chamou muita atenção da questão do silêncio, né? Uma palavra bem chave, né? E as mulheres são ensinadas elas são silenciadas da misógino, onde a gente acredita que o outro tenha mais poder do que a gente. Por que tem mais poder em si? Poder é como se onde você ao longo da vida e acabam implodindo psiquicamente. Então, a gente começa a ver isso, principalmente os psicólogos, quem trabalha diretamente com a questão da saúde mental, vai perceber que muitas são as mulheres que têm queixas como são histéricas, né? E por que histérica? Porque uma mulher é histérica, porque chora, porque acaba implodindo realmente as mil situações ao longo da vida que acabou engolindo mesmo. Foi engolindo que não podia usar um batom diferente, engolindo que não pode sair tal hora, engolindo que o irmão pode fazer isso e você não pode fazer aquilo. Então, são situações que vão entrando porque não é dada à mulher a ferramenta do falar. A ferramenta do falar não é dada para a mulher, ela é conquistada. E mesmo quando conquistada, é muito difícil.
Porque não é toda situação e não é com toda relação que você vai saber usar a sua fala, vai saber usar a sua voz. Então, às vezes, é muito mais fácil você usar a sua voz na situação do outro do que na minha situação. Pô, eu conquistei essa voz, mas é difícil conquistar ela para si, porque não foi ensinado para a gente. Isso vai perpassando, porque é isso que a cultura patriarcal faz. A ideia é não perpassar isso para o seu filho, para sua filha, no caso, né? E você perpassa para o seu filho que esse lugar não é da mulher e que ela não tem que realmente conquistar. E aí uma coisa curiosa também, puxando um gancho no que a Regina falou, o que está acontecendo de subjetivo, né, agora, de violência contra a mulher. Porque a violência física, embora ela tenha se intensificado, a gente vai começar a perceber, né, que óbvio que nunca vai ser só um tapa ou só um apertão, mas a gente está vendo muitos casos de faca, de realmente de enforcar, de estrangular. Então, assim, não falei sobre o ciclo da violência, mas dando uma breve explicação sobre ele, normalmente ele ocorre em períodos mais longos. A gente tem que realmente pensar num círculo, e nesse círculo pensar que existe um momento de lua de mel, onde tudo está bem, as coisas são boas, são relevadas as situações, e aí tem um período de tensão, onde parece que não está tudo tão bem, às vezes a roupa que você deixou em tal lugar, ou o batom que você escolheu usar, não vai ser mais tão legal quanto não tinha problema umas semanas, alguns meses atrás. E tudo isso vai encurtando, pensando nesse ciclo, né? Então, a lua de mel, o momento de tensão e o momento de explosão, que aí seria realmente a violência em si. Só que pensar que a questão da violência, principalmente a psicológica, ela vai estar ocorrendo desde o período de lua de mel, onde ele fala, mas eu te amo, é por isso que eu não quero que você realmente fale com outras pessoas, eu quero ficar só com você, não tem necessidade de você estar com outras pessoas. Desde o momento da lua de mel até o momento da tensão, a violência psicológica está ali acontecendo. E agora, em tempo de pandemia, né, dentro de casa, confinada, né, com essas pessoas que são violentas, porque não é a violência doméstica, ela tem vários nomes. Violência doméstica, violência intrafamiliar, violência contra a mulher. E isso também é uma sacada do patriarcado, do machismo, porque quando você não dá um nome certo para a coisa, você nem sabe que maneira enfrentar. Então, a gente tem que parar de falar tantos nomes, porque tantos nomes acabam dificultando. A violência, né, ela vai acabar ocorrendo tanto em relações íntimas, né, de namorada com namorada, porque ela também ocorre de mulher com mulher. Vai ocorrer dentro do âmbito das relações familiares, então pai, mãe. Então, é mais na questão dos relacionamentos. A violência doméstica ela ocorre com os relacionamentos. Você não precisa estar morando dentro da mesma casa que as pessoas, né, para estar ocorrendo a violência. E esse ciclo, em períodos de pandemia, ele vai se encurtar ainda mais, porque está tudo muito intenso. As coisas não estão nesse público privado, a mulher acorda, faz as coisas, vai para o trabalho, aí fica longe, aí depois volta. Não tem mais isso, está tudo ali. Está tudo muito intenso, é 24 horas por dia, uma jornada exaustiva, que você também está sem paciência. Você também não está mais aturando tudo que você aturaria normalmente. Por isso, está tudo muito intenso, a sobrecarga está muito grande. Mesmo em relacionamentos onde há mais diálogo e mais harmonia, a convivência cotidiana tão intensa pode provocar tensão, é óbvio, né? Então, onde já há atrito, onde já há opressão, onde já há dificuldades, então fica mais difícil para essa mulher fugir a esse ciclo de violência. Com certeza. E as mulheres, esse atrito, ele não começa... Desirê? Você está travando. Peraí, Você também. Desirê. Vamos lá. Não te escutei. Desirê? Nós estamos te escutando. Regina? Oi.
Deu uma travada na internet dela. Oi, Oi, voltou. agora você voltou. É que você travou. Você travou pra gente aqui. Isso, acho que foi você, Desirê, porque a gente aqui continuou conversando de boa e você sumiu sua imagem e sua voz ficou picotando. Alô? Desirê? Ih, caiu. Acho que caiu. Enquanto a Desirê entra de novo, acho que é importante a gente considerar, a continuidade dessa conversa, de que esse ciclo, né, de que a Desirê está falando, ele se intensifica. E que a violência psicológica, talvez, ela se dê também em formas muito sutis, né? Mesmo no discurso da valorização, né? É porque eu gosto de você que eu quero isso, eu quero aquilo, ou na supervalorização a determinados aspectos do nosso comportamento, da nossa estética, em detrimento de outros, aqueles que, de alguma forma, são o que o parceiro ou até a parceira, né, em alguma medida, tem como valor, né? Tem algumas coisas que são violências, são publicizadas como cuidado, né? Então a gente tem que ter uma atenção ainda maior, né? Então algumas falas são ditas como cuidado. Eu estou cuidando de você, eu não deixo você sair sozinha porque é perigoso, né? E aí a questão, eu sempre trago para os alunos da questão também de falar mal da mulher, porque assim ninguém vai ficar de olho e ninguém vai querer o dele. Tem uma música sertaneja que traz esse, né, na letra, ele fala mal da mulher para todo mundo, para ninguém ficar de olho na mulher dele. Quem tomar dele é a questão da posse, não do amor. Então a gente tem que conseguir diferenciar esses dois processos também. Há esses processos de violência que, para aquela mulher, muitas vezes ela não se percebe também em processo de violência, mas que a gente tem que ficar mais atento, porque como a Desirê falou, né, começa ali como uma violência psicológica, esse tipo de violência é violência moral, né, e ela acha que é cuidado, ele está falando isso porque ele gosta de mim, porque assim os amigos não vão, né, de alguma forma me constranger. Então é interessante a gente pensar e estar atento para ver se essa violência moral não vai se transformar numa violência física, colocando em risco a integridade dessa mulher, né? Então, são várias nuances que a violência traz. Ela traz a violência né, psicológica, física, sexual. A gente ainda vê ocorrências de violência sexual dentro dos lares, né? Então, é importante a gente entender, né, que uma mulher... tem outro ditado popular que ainda ancora essa violência, esse imaginário, né? Quem não dá assistência, abre concorrência, né? Então, a mulher ela tem que estar disponível, principalmente se aquele parceiro é seu marido, ela tem que estar disponível sexualmente o tempo que ele desejar, através desse ditado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba replicando esses ditados sem pensar nesse imaginário que traz e a violência que ele sustenta ao mesmo tempo. Tá? E aí, nesse sentido, pensar como é que se constitui possíveis redes de apoio a essas mulheres vítimas de violência, né? Em tempos de pandemia ou fora desses tempos de pandemia, muito frequentemente essas mulheres têm muita dificuldade de estar, em primeiro lugar, reconhecendo a experiência de violência que está vivendo, né? Muito frequentemente, o primeiro discurso é um discurso de defesa da situação, né? Ela se coloca numa posição de defensiva. Voltei. Oi, que bom! A gente está falando da condição subjetiva a que essa mulher vivencia, né, no processo desse ciclo de violência, né? Mas especialmente agora, em como é difícil para ela se reconhecer nesse processo também, né? Como é difícil para ela, por exemplo, chegar a falar com alguém, ou ela própria denunciar
a situação de violência que ela está submetida, porque muitas vezes, no primeiro momento, ela fica numa posição defensiva. Afinal de contas, contraditoriamente ao sentimento de menos-valia, menos amor, baixa autoestima, sofrimento psíquico da violência cometida pelo companheiro ou companheira, em alguma medida, companheiro, companheira com quem ela iniciou um projeto de relacionamento, um projeto afetivo, um projeto amoroso, romântico, e que, portanto, é muito difícil abrir mão disso, né? Da imagem e da representação que ela construiu desse companheiro ou companheira, desse casamento, dessa união, desse relacionamento e dos projetos que ela construiu a partir daí. Então, não é só abrir mão da violência vivida, que implica reconhecer essa violência e ela poder denunciar essa violência, né? Ou ela buscar apoio para fazer a denúncia e sair dessa condição de violência. É também lutar e assumir as perdas que esse processo vai implicar, as perdas afetivas. E, para muitas mulheres, inclusive, as perdas econômicas, né? As perdas materiais, né? Muitas mulheres... Hoje a gente tem uma boa parte das mulheres vivendo de forma independente, né? Inclusive sendo chefes de família, mas a gente ainda tem várias mulheres que, economicamente, são dependentes de seus companheiros e portanto, isso, o enfrentamento à violência vivida significa um enfrentamento à condição de dependência econômica também, né? Por isso que as coisas são tão importantes. Já tem uma pergunta aqui nessa direção, né? Como é que se constituem essas redes de apoio? Eu me lembro que uma época a gente fez toda uma discussão se existe ou não existe um protocolo em saúde, né, para encaminhamento de situações de violência. Então, uma mulher que está vivendo... Você teve toda uma experiência num CRAM, né? Você podia contar para a gente como é que é esse processo, tem essa mulher, até no CRAM, por exemplo, a mulher a se reconhecer nessa condição, porque eventualmente a mulher vai na delegacia uma vez ou vai no CRAM uma vez, e na saúde ela confessa, né, para a médica, para o médico, para a enfermeira, a condição de violência que está vivendo, e é muito comum ela voltar atrás um pouquinho e negar tudo isso, porque ela vai negar essa situação, ela vai fazer essas idas e... Então, como é que é esse processo de apoio para que para o enfrentamento da violência, esse empoderamento? Então, a rede, na verdade, foi o que eu estudei na minha dissertação de mestrado, que era uma coisa que me incomodava demais, porque eu não conseguia ver essa rede funcionando como rede. A rede não significa dizer que os serviços que existem. Não basta os serviços existirem. Os serviços têm que existir e conversar entre si. Então, falando de violência contra a mulher, a gente tem 3 grandes centros, que seria a questão da saúde, e aqui toda a rede que envolve saúde, a gente está falando de emergência, está falando de atenção básica, todos os setores mesmo do setor saúde. A gente está falando também em outro setor, que é o da assistência social, a gente tem outro setor, que é o de segurança pública, e tem o setor da educação. Para uma mulher denunciar, como você falou, é muito difícil e às vezes a gente, como profissional, fica chateado, fica mexido, porque elas voltam atrás, às vezes na atenção básica, né, que é onde eu fiz a minha residência. A gente ficava assim, poxa, mas a gente foi tão longe com essa mulher e aí ela acabou voltando para casa, voltando para ele, voltando para essa situação de violência. Mas é isso que você mencionou, que a gente não está dentro daquele relacionamento, dentro daquela dinâmica familiar, a gente muitas vezes não entende os motivos daquela mulher estar ali ou daquela mulher desistir da medida protetiva dela. Tô até com a pesquisa aberta, só 44,6% das mulheres conseguem se manter sozinhas. E isso não, dentro desse se manter sozinha, a gente podia abrir um viés do que o que é se manter sozinha. Qual essa qualidade de vida que ela vai ter
para falar que sim, eu me mantenho sozinha, né? Então, a rede de apoio, a rede de enfrentamento à mulher em situação de violência, ela é muito importante para entender realmente que essa mulher não é vítima. Ela não pode ser vista como uma vítima, né? Que você essa questão das caixas, né? Você categoriza isso, que essa mulher é vítima, e o vítima é uma coisa muito pesada, é uma palavra ruim. Ela tem escolha. Então, se ela tem escolha e a rede de apoio, né? A rede de enfrentamento, ela vai trabalhar em diversos âmbitos, seja rede social, seja dentro de uma escola, seja nos grupos de atenção básica, seja em um cartaz, seja dentro das escolas, enfim, ela vai trabalhar para que aquela pulguinha atrás da orelha de pensar, será que é? Será que é violência? Será que eu vivo isso? Da gente poder sempre ter a opção de parar e pensar, será? Porque se for, você saber aonde você buscar essa ajuda. Então, por isso que os profissionais precisam estar capacitados minimamente para saber qual serviço eu devo fazer o apontamento para essa pessoa que está na minha frente e precisa de uma solução, para ela não ir a algum lugar que não vá saber dar esse direcionamento, que não vá fazer uma acolhida interessante. Hoje, isso eu não estou falando só de Petrópolis, mas estou falando do país e do mundo. São várias as pesquisas que mostram que a rota crítica dentro do setor de violência contra a mulher, né, é realmente a delegacia, é a parte de segurança. Então, normalmente, quando a gente pensa em violência, e isso da população como geral, pensa assim, aconteceu algum ato de violência, vai para a delegacia. E aí chega na delegacia e não recebe uma acolhida tão bacana, não vê a efetividade, como que aquilo talvez iria se resolver, e às vezes é muito mais interessante se conseguir entrar pelo setor saúde ou dentro da escola. Então, as portas de entrada na questão da violência contra a mulher são inúmeras. Por isso que todos os profissionais que trabalham com o outro têm que ter minimamente uma ideia de que serviço que eu vou acionar para tentar resolver essa situação. Ou se não resolver, porque não é a gente que resolve, a gente também tem que tirar isso da nossa imaginação, a gente dá os meios, a gente dá a informação, e é a mulher que vai realmente decidir o que fazer com aquilo. Mas mostrar para ela que tem essa opção, que ela não é vítima, ela está em uma situação de violência, e que a lei dela, esses são os meios. Então, posso fazer um comentário, Natália? À vontade. E faz link com uma outra pergunta, né? Que quando a gente pensa a questão da violência, a gente contra a mulher, em geral, a gente está pensando numa situação doméstica, e uma situação que já está, de alguma forma, cristalizada. Já é uma dinâmica familiar, né? Uma dinâmica das relações, que se constitui a partir de formas violentas de resolução de conflitos, né? E de um relacionamento que passa por formas violentas. Mas tem uma pergunta voltada para a questão da mídia, qual o papel da mídia, tanto na construção da violência quanto na prevenção da violência. Eu acho que a gente podia estender, né, qual o papel de todos os veículos e de todas as formas, né, de comunicação, seja a mídia, a grande mídia, seja as redes sociais, né, sejam os processos educacionais dentro da escola, ou seja, os processos de ensino-aprendizagem. Ou seja, como é que nas diferentes formas de comunicação a gente pode disseminar valores, formas, né, de pensar o relacionamento humano que combatam o machismo, a masculinidade tóxica, né, as formas preconceituosas de conceber as relações humanas e, portanto, em alguma medida, possam ser
preventivas à violência, né? Como é que a gente pode pensar essa dimensão das nossas formas de comunicação, seja midiáticas ou não, comunicação entre as pessoas, né? Como é que elas reproduzem, né, uma cultura da violência ou como elas podem ser preventivas e combater essa cultura da violência. Natália? Oi? Zerê? Com você. Você escutou? Pode falar, Desirê. Oi? Você escutou o que eu falei? Escutei, tá meio que travando, mas escutei. Então, queria que você comentasse agora sobre essa dimensão dos processos comunicacionais. Como é que a comunicação das grandes mídias, até a comunicação interpessoal, corrobora, né, fomenta formas violentas ou não, a cultura da violência ou não, podem ser preventivas à cultura da violência. Então, falando sobre a mídia, né? A gente vai tratar sobre dois âmbitos. Como você disse, tem a forma da mídia ajudar nessa questão da violência, que é informando, as coisas andam acontecendo, divulgando números, mas a gente também sabe que tem uma parte da mídia que é muito sensacionalista e que, na verdade, acaba dando uma que a Natália falou, que é o imaginário social de medo, né? Então, você está me escutando? Sim. Acho que foi. Na verdade, o imaginário social de medo. E esse imaginário social de medo, diante dessas manchetes, dessas capas de jornal, mesmo nas redes sociais, fazem com que as pessoas, na verdade, fiquem dentro, né? É o privado. É de mostrar que realmente vocês não estão adiantando de nada, de mostrar que, olha só, os casos de violência contra a mulher. Então, por que eu denunciaria se não está funcionando para outra e se ela denunciou e, na verdade, foi morta? Então, é melhor não fazer isso. Então, a mídia acaba realmente atuando desses dois lados, né? Tem um documentário que é ótimo, que é de um caso que eu era bem mais novinha quando aconteceu, que é o caso da Eloá. Eu não sei se todo mundo vai lembrar, que tinha uma amiga e esse namorado dela, que eu não me lembro o nome, e esse documentário é bem curtinho, tem bem menos de 1 hora, e fala exatamente sobre isso, em como a mídia acabou transformando o cara que estava fazendo violência contra a mulher, na verdade acabou cometendo um feminicídio, num romance, que o cara era apaixonado por ela, e enfim, isso não é paixão, e isso é muito perigoso, porque é você mostrar para as meninas, para as adolescentes, para as mulheres, para as idosas, porque não tem uma idade, que isso pode se perpetuar e que isso é realmente um romance, que ele estava fazendo tudo aquilo porque, poxa, ela não quis ficar com ele. Então, esse é o lado muito ruim da mídia. E ainda, nesse caso aí, eu acho que tem uma coisa interessante, que é uma certa visão romântica de que o ciúme masculino, ele é prova de amor. Cuidado. Ele é cuidado. Né? E isso é muito louco, porque assim, a cuidado. gente com muita frequência, né? Porque na verdade ele é muito ciumento assim, ele age dessa forma porque ele me ama. Bicho violento não é expressão de amor, ao contrário, né? Mas, enfim. Eu queria fazer uma observação da mídia, que eu acho que também tem que mexer com o imaginário social do que é o papel da mulher e o que é mulher na nossa sociedade, né? A gente ainda vê em vários programas, quando vai trazer um especialista na área, ser sempre um homem, né? Como se sempre tivesse que ser. Para ser uma figura de saber, de conhecimento, ter que ser um homem. Agora, né, diante da pandemia, teve uma enfermeira que foi à frente, que mais falou logo no começo, e eu vi as pessoas assustadas. Como assim estão levando uma mulher para falar sobre uma pandemia? Né? Como se ela, por ser mulher, não tivesse conhecimento. Então, eu acho que também tem que movimentar esse imaginário social,
porque tem que libertar a mulher de que ela é criada para casar, porque isso também aprisiona ela na situação de violência. Como eu vou dizer que aquele cara que eu escolhi é um cara ruim, né? Era a única coisa que eu tinha que fazer da vida, vamos dizer assim, né? Porque ela foi ensinada que ela era para casar. Ou seja, desmonta, inclusive, no subjetivo, no imaginário pessoal dela, né? Exatamente. O único projeto de vida possível para ela, que é o casamento. Ou se não é o único, porque, obviamente, para muitas mulheres hoje, Exatamente. e aí eu vou trazer um ingrediente interessante para polemizar, e as meninas ainda não trouxeram aqui não, mas que eu acho que é bom, e daqui a pouco eu trago outros, né? Que já foram colocados, que é a questão do feminismo, né? E como é que o discurso feminista, em alguma medida, para alguns, incrementa a violência doméstica, né? Incrementa a violência contra a mulher. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Porque há um certo discurso paralelo que faz a seguinte construção, né? As mulheres, quando elas começam a questionar o papel da mulher, elas, de alguma forma, se tornam agressivas na sua forma de falar com os homens e elas, portanto, provocam os seus homens, gerando uma situação de violência para elas mesmas. Eu queria também chamar a atenção do quanto o discurso feminista é ameaçador a essa ordem mesmo, né? Não porque ele é um discurso violento em si mesmo, mas porque ele desconstrói todas essas coisas que, em alguma medida, a gente está falando aqui, que estão na base do patriarcado, na base da opressão e da dominação sobre as mulheres, da dominação masculina, né? E, portanto, dessa forma de violência que se expressa na relação entre homens e mulheres, a violência de homens contra mulheres, e às vezes até de mulheres contra mulheres, mas ainda dentro dessa lógica, né? Desirê, conseguiu ouvir? Desirê ainda está aí? Ficou paradinho o rosto dela, não está piscando. Pois é. Acho que ela Então, caiu assim, de novo. Você queria pensar, comentar né? isso, Natália? Ou Fala, quer... Rê. Então, porque eu acho que essa é uma questão interessante para a gente pensar, né? Realmente, o discurso feminista, ele se coloca como um discurso que se contrapõe a determinados valores que estão na base do discurso do machismo, da cultura do machismo, né? Da forma pela qual a dominação masculina se estabelece. Porque se no discurso feminista a gente está dizendo que as identidades de gênero, em alguma medida, se constroem e não são dadas, a gente já está dizendo que essa mulher ela não precisa ser aquilo que foi estabelecido, que ela pode se fazer como mulher e como uma mulher da forma que ela quer ser, enquanto mulher na vida dela. Por outro lado, ela também, Desirê está dizendo aqui que caiu de novo e já está entrando, de que, além disso, o discurso feminista também está questionando uma determinada estrutura social onde a própria estrutura familiar fica organizada de uma única maneira, onde o homem tem que ser o provedor, a mulher tem que cuidar de casa, onde só é possível pensar numa família constituída a partir de relações a partir da heteronormativa, ou seja, a partir de relações entre homens e mulheres, e, portanto, relações homoafetivas não seriam passíveis de constituir família, né? Então, o discurso feminista ele vai desconstruindo mesmo uma série de concepções, valores que estão na base, né, da opressão, da dominação e da violência contra a mulher. Claro que uma mulher que começa a questionar todas essas coisas, para ela mesma, começa a questionar nas relações dela com o mundo e, portanto, na relação dela com seus parceiros. Isso
não gera violência se seus parceiros forem parceiros dialógicos, parceiros que também possam acompanhar essas reflexões todas. O que gera violência não é a mulher refletir sobre sua própria identidade, sobre seu projeto de vida, sobre suas necessidades, sobre o que ela pode ser ou não ser. O que gera violência é que, muitas vezes, o seu parceiro não é capaz de acompanhar essa reflexão, não é conivente com o crescimento dessa mulher, porque esse crescimento e essa reflexão é a sua condição de dominação e a sua masculinidade, né? E eu acho interessante pensar nesse diálogo também voltado ao quanto o machismo é prejudicial, em certa medida, para o próprio homem, né? Porque ele não pode se expressar afetivamente. Eu tive muitos embates familiares sobre isso, né? Principalmente na minha juventude, porque era algo que eu não suportava, e realmente... E aí eu também acho que o discurso tem que ser um discurso pedagógico e não agressivo, né? Muitas vezes a gente volta a um discurso agressivo e a gente tem que entender que as relações muitas pessoas se construíram historicamente assim, então também tem um pouco de paciência com todo mundo, inclusive com a gente, porque a gente se vê replicando muitas vezes alguma fala ou alguma cobrança nossa com a nossa forma de agir ou de dar conta de tudo, né? A Desirê colocou aí no começo sobrecarga de trabalho, então a gente vê que as mulheres também não abrem mão ou não solicitam ajuda, né? Se o cara não sabe, ele também foi criado dentro desse padrão, fica aquela coisa desconexa, né? Ela insatisfeita, ele insatisfeito, os dois tensionados, cada um pelo seu lado. Então, eu acho que a gente tem que pensar também o quanto que o machismo, né? E trazer para os homens esse debate, se ele não acha que se ele se expressasse afetivamente, ele seria mais feliz, se ele pudesse... O feminismo é libertador para os homens também. Exatamente. Eu sempre falo isso, olha, a gente quer, na verdade, que vocês sejam seres autônomos, não dependam dos nossos cuidados e possam cuidar de outros, né? Porque muito e todos nós possamos se libertar dessas mãozinhas, né, que nos oprimem, né? Porque essa mesma cultura que oprime as mulheres oprime os homens também, né? Sim. Eles sejam não necessariamente aquilo que eles ser, né? Eles tenham que dar conta de questões que não necessariamente eles gostariam, né? E é uma liberdade mesmo, né? Eu tive situações em que, depois de 20 anos de embate com a mesma pessoa, a pessoa virou com os olhos cheios d'água, um homem, e falou que ele nunca tinha falado "eu te amo" sem sentir culpa, né? Então, imagine o quanto que é dolorido, né? Nem para os filhos. Então, não estabelecer uma relação afetiva com os filhos, e a Desirê caiu de novo. Não estabelecer uma relação afetiva com os filhos, não foi possível, né, durante sua criação, estabelecer laços reais de amizade. Então, a gente tem que entender também que essa cultura, ela aprisiona, ela torna o homem dependente dos cuidados da mulher, né? Então, em certa medida, o homem não pode fazer atividades que seriam ditas femininas, porque tem menos valor, então ele não cozinha, ele não lava, ele não passa. E aí a gente vê, né, na idade lá na frente, os idosos que perdem as esposas ficam sem saber o que fazer. Isso traz uma falta de autonomia. Então, é realmente repensar esse processo de construção, mas eu acho que tem que ser sempre nessa forma dialógica e pedagógica, menos agressiva, né? Acho que não adianta o embate direto, a gente constrói mais por partes. Eu acho que a mulher já ganhou muito campo e está melhorando, né? Embora você está falando agressiva, eu concordo plenamente, mas é compreensível muitas vezes também aquela mulher que foi oprimida, violentada inúmeras vezes, que a hora que ela consegue ganhar voz, essa voz, esse discurso não venha na forma de uma fala suave, delicada. Ele pode vir num primeiro momento na forma de um grito mesmo, dolorido, de quem está precisando jogar fora toda aquela opressão vivida, durante muito tempo. Então, acho que é importante que a gente, então, agora, trazendo para a dimensão da saúde e dos profissionais de saúde, que é um outro questionamento aqui da galera, né? Como é que os profissionais de saúde, enfermeiros, podem lidar com situações como essa? Em diferentes... A Desirê estava falando de 4 portas de entrada, né? O sistema educacional, que é a violência contra a mulher, a gente está falando aqui da violência contra a mulher, a violência no relacionamento
de um casal, mas a violência contra a mulher também é a violência do pai contra a filha, né? Uhum. E essa criança, essa adolescente, ela muitas vezes ela dá pistas da situação de violência que ela está vivendo em casa, a partir da redação na escola, a partir da conversa com os amigos, a partir De um desenho. criança muitas vezes expressa isso através de desenho, né? Então, o profissional de educação, ele tem que ser qualificado para reconhecer essas pistas, né? E poder Desirê, tadinha. falando agora dos diferentes profissionais, né? E ela paralisou de novo. Acho que a internet dela deve estar bastante instável, né? É. Mas vamos lá. Como é que esse profissional de educação, por exemplo, precisa estar qualificado para entender essas pistas, né? Para poder acolher, portanto, essa criança, esse adolescente, ele suspeita que pode estar sendo envolvido numa situação de violência e poder compreender melhor essa situação para dar um encaminhamento adequado, entendendo, inclusive, que ele, como profissional de educação, é responsável pelo Estatuto da Criança e do Adolescente a fazer a denúncia de violência quando ele se depara com uma situação de violência contra criança e adolescente. Mas é óbvio, como a Natália estava falando, como a gente estava falando aqui, o ideal não é simplesmente fazer a denúncia, né? Mas é construir, né, um caminho para ela, inclusive, possa se efetivar, para que esse adolescente ou essa família não volte atrás, mas para que o cuidado, a proteção a essa criança possa se efetivar, né? Porque o importante é que a proteção a essa criança possa se efetivar. Então, não adianta fazer a denúncia e deixar para lá. No sistema de saúde e no sistema de assistência social, a gente tem uma rede de apoio hoje, tinha, né, uma rede de apoio importante, né, que foi construída, importante, e que, por falta de recursos, a DRZ tratou isso logo no começo da fala dela, foi progressivamente sendo desmontada. Algumas cidades ela ainda se sustenta, em outras nem tanto, mas independente da rede específica de apoio à condição de violência contra a mulher, o sistema público de saúde ainda é uma rede importante de onde as situações de violência podem estar aparecendo, seja quando uma mulher sofre maltratos físicos e vai parar no hospital, seja porque a unidade básica ela vai compartilhar com a enfermeira ou com a médica ou médico a situação que ela está vivendo. Natália podia falar um pouquinho mais dessa coisa da assistência na saúde, né? Então, dentro da saúde... Do enfermeiro, por exemplo. Dentro da saúde, a gente tem... Se entrar aí, você fala também. Interrompe a gente por favor. E fala. A gente tem uma rede, né? Como a Desirê colocou, ele pode dar entrada pela emergência, né? O caso, né? A mulher pode dar entrada pela emergência, pela atenção básica. O pré-natal, ele é um momento em que a mulher é autorizada a procurar o serviço, né? Porque se a mulher sofre violência física, como a Desirê até colocou no comecinho, muitas vezes ela é desautorizada de procurar, inclusive, serviço de saúde, né? Então, geralmente, no pré-natal, oi, Desirê, é uma possibilidade de captação dessa mulher. Então, o profissional ele tem que estar atento aos, né, como a gente falou, os tipos variados de violência. A gente tem violências, né, que são ocultas, que não são as físicas são mais fáceis, e muitas vezes os profissionais se sentem mais confortáveis com a violência física, no sentido de ter algo, né, que comprove a violência. Mais material, né? Mais material, exatamente. Mas a gente tem uma violência, não só psicológica, que a gente fala bastante, mas a gente tem, por exemplo, patrimonial, que é retenção de bens, né? E de dinheiro. Então, ele só dá o dinheiro se ele autorizar. Então, ela fica refém financeiramente e muitas vezes até de seus próprios documentos. Ele só dá o dinheiro. Exatamente. Ainda é pior. Não, violência patrimonial podia ser até da roupa dela que ela comprou, que alguém deu para ela e ele resolve quebrar, às vezes a geladeira, às vezes a televisão. A violência é isso que a gente conversou também no começo, ela é muito subliminar. E o profissional de saúde, ele está mais acostumado a ver uma coisa que ele possa resolver, porque ele vê a violência para ele
não é esse mundo das ideias. A violência para um profissional de saúde ele olha qual é a doença que eu vou resolver. Ah, então tá aqui com um hematoma. O que eu vou fazer para passar esse hematoma? Não é resolver e pensar que existe um ciclo e que talvez esteja retendo os documentos e que vamos pensar num plano de segurança para, se caso alguma coisa acontecer, você possa pegar seus documentos, documentos dos seus filhos e ir para alguma pessoa de segurança para não ficar sem nada, não acabar morrendo. Vai ser uma toalha que você vai botar na janela. Então, qual mecanismo que você vai usar para realmente sair dessa situação de violência? Então, o profissional de saúde, principalmente quando vai na atenção básica, isso é muito visto, porque o profissional está dentro da comunidade. Ele está ali a par com o agente comunitário de saúde, vai nas casas. Então, assim, teoricamente, era para ele estar sabendo de quase tudo que acontece ali. E, na verdade, quando a violência aparece no setor saúde, ela vai acabar aparecendo na emergência, porque na emergência aparece a violência física. Ninguém vai na emergência, ninguém vai na UPA porque sofreu violência psicológica. Então, Violência psicológica não pode esperar. tem uma questão que essa proximidade que a unidade básica, por exemplo, as unidades de saúde da família, permitem compreender melhor o que está acontecendo naquela dinâmica familiar, acompanhar, saber que a violência está se precipitando ali, se tornando um risco eminente, inclusive, às vezes, de morte para essa mulher ou para os filhos, né? Mas, ao mesmo tempo, essa proximidade que me permite, enquanto profissional de saúde, saber mais, também é a proximidade que me coloca, entre aspas, numa condição também de vulnerabilidade, né? Sim. Que essa de saúde, ela vive na comunidade. E esse camarada que é violento com a mulher, em geral, ele não é violento só com a mulher, Exatamente. né? Ele tem uma atitude, né? Então, ele se constitui como uma ameaça também para as outras pessoas que, eventualmente, querem apoiar essa mulher. Esse medo da violência que esse camarada pode cometer. Comigo, profissional de saúde, com a professora na escola. Professores relatam mesmo fazer a denúncia da violência e depois poder ter algum tipo de retaliação, né? Como vencer esse medo? Né? Eu tenho algumas ideias, mas fala aí. Deixa eu só apimentar uma coisa, né? Porque ano passado, em dezembro, né, no Jingle Bell, tocando na área, foi sancionada uma lei que obriga os profissionais de saúde a denunciarem, não só notificar o Ministério da Saúde caso de violência, mas denunciarem a polícia dentro de 24 horas. E aí eu queria ver o que a Desirê pensa sobre isso, né? Porque, para mim, é uma forma de desmonte do processo, né? Porque vai reduzir os números. Vamos ver o que a Desirê vai falar. Vamos lá, Desirê. Então, com certeza, quando isso aconteceu, foi exatamente na época do Natal, eu falei assim, eu tô acreditando nisso, porque a gente já sofre tanto com questão de subnotificação, já sofre com isso que a Regina mencionou, que o profissional está dentro, o profissional de saúde está muito ali na situação, né, de violência. Às vezes você preenche uma ficha de notificação que vai para o setor de epidemiologia, vai virar dado, e daqui a pouco aparece na mão de outra pessoa. Teve caso de gente aparecendo com a ficha de notificação na frente do profissional e falando, olha aqui, você me notificou. E agora, né? Então, assim, é uma vulnerabilidade extrema. Respondendo a Regina, a maneira de passar por isso é a rede funcionando. E a rede funcionando como? Se o enfermeiro ou o médico da atenção básica notificou, então a Secretaria de Saúde tem que se manter em cima e notificar como Secretaria de Saúde. A notificação compulsória, ela não necessariamente precisa estar assinada. A questão da assinatura parece que aqueles negócios de cavalo, sabe? As pessoas ficaram tanto isso na cabeça de que precisa da assinatura, a gente precisa, na verdade, da notificação. A gente precisa saber em qual é o bairro, a gente precisa saber a idade, a gente precisa dos dados para fazer essa educação, né? Realmente da situação de violência, de pensar em como a rede vai funcionar de uma maneira melhor. Então, para driblar isso, é realmente a rede funcionando, se fortalecendo e funcionando como rede. Então, educação, falando com saúde, falando com polícia.
E aí não só né? Não é só a saúde, nós, isso, eu queria falar, não é só o né? sistema de saúde em si ou o sistema educacional em si, mas pensar que esses sistemas Não. estão Da interrelacionados no assistência social, tratamento dessa questão. todos eles falando e Exatamente. conversando entre si. Uhum, uhum, uhum. Esse é um Isso. exercício, E com relação, aham. esse é um Com exercício relação em ao termos que de a políticas públicas Natália falou difícil, né, de ser, da denúncia, mas sim, sim. E com relação à denúncia que a Natália falou, é, gente, já era muito difícil, é que eu falei, né? A questão da notificação. Quem dirá agora é você ter que falar denunciar em menos de 24 horas para uma delegacia de polícia. Sendo que, como eu disse, não é de agora, mas é sabido mundialmente que a rota crítica está ali dentro da delegacia, onde as pessoas são formadas de forma muito truculenta. O atendimento é truculento, o acolhimento é difícil de se ter. Então, como imaginar? Porque às vezes você só quer, às vezes a mulher em situação de violência, ela só quer a informação que tem que ser dada para ela de direito. Ela não teve nem o direito de escolher alguém para amar. E aí essa pessoa acaba violentando. Já toma o primeiro passo, que é muito difícil você acabar se ver naquela situação de violência. E aí perguntar para um, perguntar para outro, jogar na internet, isso já é muito difícil, isso machuca. E aí ela chega num lugar onde ela vê que também o direito de denunciar é tirado dela. Então, assim, respondendo como a gente está fazendo, não estamos fazendo. então, eu acho que assim, a denúncia, ela é uma construção, né? Ela não é um ato, ela é uma construção que deve ser Exatamente. pura com essa pessoa. A pessoa que é vítima da violência não pode ser novamente vitimizada se a gente parte Vitimizada. do direito dessa pessoa a produzir a denúncia. Ela não se empodera se a gente faz a denúncia sozinha, ela se empodera se a gente constrói esse processo de denúncia junto com ela, né? Esse é o principal papel, eu diria, né? Seja na educação, na saúde ou na assistência social. Exatamente. Na justiça é mais complicado, porque na justiça é quando essa denúncia já chega para vias de fato, para promover o afastamento desse sujeito, uma medida restritiva, alguma medida protetiva mais radical. Não se conseguiu por vias do diálogo, não se conseguiu por outros caminhos, né? Rever essa dinâmica familiar. Então, a denúncia é quando a gente quer evitar o risco de morte, seja da criança ou da mulher. Aí eu acho que essa denúncia ela é válida. Quando a gente já reconhece que essa denúncia que ultrapassa esse limite talvez seja válida. Quando a gente reconhece que essa mulher está sob risco de morte. Risco. Risco Mas eminente. aí Aí talvez não seja, não há tempo dessa negociação acontecer. Por isso, nesses casos, inclusive, a denúncia sim. da criança é igual, entendeu? E aí É compulsória. uma pergunta, Desirê. Petrópolis não tem uma delegacia da mulher, né? Portanto, não tem um lugar onde essa denúncia mais respeitada, Sim. o juizado da infância e da adolescência pode ser um caminho interessante que não apenas a delegacia, né? Os conselhos tutelares podem ser caminhos interessantes. Existe toda uma capilaridade de possibilidades, né? Aí de sujeitos profissionais. E porta de entrada. Exato, que podem se articular no cuidado a essa mulher. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é interessante colocar, que tem a ver com o empoderamento. A gente está falando da denúncia, do encaminhamento,
Mas tem um caminho paralelo, que é essa mulher em dependência econômica, e aí eu agregaria até outras formas de dependência, né? Tem mulheres que têm uma dependência lógica muito grande do companheiro, né? Tem muita dificuldade de se imaginar fora dessa relação. Uhum. Existem projetos sociais, para além da ordem pública, que você conhece, em Petrópolis, que estimulam esse empoderamento feminino. E me fala um pouco mais dessa Sala Violeta. Então, terminando de responder a Natália, né? A denúncia à delegacia não fazemos, não fazemos por isso, não é uma coisa só aqui de Petrópolis, mas é uma questão do Rio também. Quando a gente foi ter a capacitação para a Sala Lilás, foi um questionamento meu para saber como é que estava sendo feito. E como está tudo muito assim, como o desmoronamento, o sucateamento dos serviços, dos profissionais, está tão intenso, parece que até para essas coisas, até para essas MPs, até para essas novas situações que vêm surgindo, até para isso não está dando tempo da gente se preparar e capacitar para fazer. Então, também no Rio, o pessoal da sala e da Secretaria de Saúde em si responderam que não tá sendo feito e que só vai ser feito realmente se for colocado como uma obrigação. Então, não está sendo feito, nós estamos fazendo. Com relação ao empoderamento, né, práticas de empoderamento que a Regina falou. Muitos serviços dentro da área da saúde, dentro da atenção básica, tem grupos de apoio às mulheres, e nesses grupos normalmente não são falados como grupo para falar de violência contra a mulher. Não, o grupo é de convivência, às vezes é um grupo de artesanato, às vezes enfim, são diversos os mecanismos que a gente usa para poder acolher e ter a adesão das mulheres, das meninas, das adolescentes, academias de saúde, a escola, através de projetos dentro de temáticas em sala de aula. Aqui em Petrópolis tem um projeto da delegada, se não me engano, Juliana. Eu não sei se ela... Porque está tudo muito... Em tempo de coronavírus, está tudo muito complicado, né? Está tudo no isolamento. Então, a gente está pensando em novas formas para conseguir chegar à população sem efetivamente estar perto, né? Mas a gente conta nesses tempos com a rede social, que, na verdade, é esse gancho. Eu disse também que é um loco pedagógico, que não é um loco pedagógico só para dizer o que é o feminismo, o que é o machismo, não é um local só para você aprender isso, mas também mecanismos de enfrentamento, locais onde deveriam ter a assistência, locais onde deveriam te dar informação, e se esses locais não estão te dando informação, ali também você encontra alguns indicativos, alguns informativos. A internet auxilia muito nesse aspecto. Você fez mais alguma pergunta? Da Sala Lilás. Da Sala Lilás. Por último, com relação à Sala Lilás, a Sala Lilás é um projeto do Tribunal de Justiça. É engraçado porque todo mundo faz confusão com o nome. Tem a Sala Lilás e a Sala Violeta. Elas duas fazem parte da rede de enfrentamento à mulher em situação à violência contra a mulher, né? Junto com todo o setor saúde, todo o setor de segurança pública. Aqui em Petrópolis a gente não tem uma DEAN, que é uma delegacia de atendimento à mulher. E aí a gente volta ao início da minha fala, onde eu disse que sem a política pública é muito importante. Só que a política pública ela é feita com dados das notificações, dados das medidas protetivas que são geradas, dados. E sem dados é muito difícil você tensionar governantes, você tensionar a existência de políticas públicas, dizer que elas estão sendo necessárias. Então, a gente não tem uma DEAN, mas a gente tem um NUAM, que é um núcleo de atendimento à mulher, onde tem inspetoras mulheres que acabam fazendo esse registro de ocorrência.
tá? E a sala violeta fica no fórum mesmo, localizado no fórum, atendido por mulheres, para resolver mais essa questão jurídica. E a sala lilás, que é onde eu trabalho, lá somos 4 enfermeiras, uma assistente social, uma psicóloga, que a gente fica lá, funciona 24 horas. Então, sempre vai ter uma enfermeira, a assistente social e a psicóloga, elas ficam no plantão da manhã, segunda a sexta, mas a enfermeira está lá 24 horas. E quando chega alguma mulher que tenha feito registro de ocorrência e necessite do boletim de atendimento médico ou da coleta de vestígios, a psicóloga, depende da demanda que ela apresentar. E aí, a partir dali, a gente faz o acolhimento, a gente vai fazer vai informar para ela e ver o que ela deseja fazer, né, a partir daquele momento, e fazer todo o encaminhamento para ela. Então, a mulher sai da sala lilás, de acordo com as demandas dela, e a realização da coleta do vestígio, que é feita pelo médico legista. E aí depende qual médico vai estar de plantão no dia. Então, é isso. Perfeito. Eu queria só fazer uma colocação, né? Que eu acho que a gente está falando tanta coisa ruim, assim, no sentido de a rede não funcionar e de que é difícil para o profissional, né? Eu queria saber com a Desirê se ela vê, assim, também, na questão do isolamento, eu estou vendo que estão sendo criadas ferramentas digitais de apoio às mulheres vítimas de violência, né? Que não são públicas, não substituem as políticas públicas, mas que fortalecem talvez uma rede de assistência aí por trás. Por exemplo, a gente tem, não sei fazer merchandising, né, mas já fazendo, tem um aplicativo do Magazine Luiza, que tem, né, o link, e eu tive a notícia que ontem foi criado um robô no WhatsApp, que tem um número, a mulher coloca no celular dela, e aí ela manda mensagem para esse robô, e aí ela é assistida já eles veem, né, de acordo com as mensagens, o grau de risco que a vítima tá, né? E aí, se o grau de risco for alto, tem um convênio com a Uber, e aí ela recebe um código e paga já a viagem dela até a assistência médica. Então, assim, eu também estou tentando ver, né? Tudo que nessa vida tem que ter um lado bom, né? Que senão a gente dá mais confinado, a gente tem que manter alguma esperança. Então, eu estou tentando buscar sempre o que está podendo melhorar, né? E eu achei que tem algumas estratégias aí virtuais que talvez venham ajudar, né? Então, você tem visto alguma mais, Desirê, além dessas? Ih, travou. Tem muitas. Antes mesmo do coronavírus, né, a gente tem vários coletivos feministas que já atuavam na internet, né, para essa questão de documentos, diversas partes, principalmente de advogadas e psicólogas. Tem diversos aplicativos, como o App Mete a Colher, o Tamo Juntas, então são muitos, são inúmeros. São Paulo começou também com uma iniciativa muito legal que acho que mandar para a Regina, para a Natália, para divulgar, que você faz a mesma coisa, você informa que você está sofrendo violência e a partir dali ele te direciona de acordo com a sua necessidade. Então, assim, nesse momento de pandemia, é o que a gente conta. E é muito positivo porque a gente precisa poder contar com alguma coisa, né? E estar aqui falando sobre isso significa que outras pessoas vão saber disso e vão adicionar e vão contar para outras. É uma bola de neve. A informação, ela corre muito rápido. Então, a gente tem que fazer com que a internet sirva para isso, para essa informação dar celeridade nos processos. E algumas dessas iniciativas, embora tenham sido criadas agora, durante o processo de pandemia, elas podem se perpetuar, né? Quer dizer, na verdade, por exemplo, o Magazine Luiza é um recurso bastante
bastante interessante, né? Que outras empresas também podem fomentar. Eu imagino que também hoje, se a mulher está pesquisando lá no Magazine Luiza, o camarada que já sabe dessa notícia pode ficar encafifado. Mas se várias empresas adotam o mesmo recurso, isso pode ser um mecanismo maravilhoso de comunicação para essas mulheres. Exatamente. Da mesma forma, a dificuldade do contato mais pessoal durante a assistência nesse momento fez com que várias unidades de PSF estabelecessem uma rede de WhatsApp com os pacientes, Uhum. né, para poder manter o contato e saber das condições de saúde, de criar aí vias de comunicação. Essa rede de WhatsApp, ela não se desfaz simplesmente, né? Ela, em alguma medida, fortaleceu uma rede de apoio, né? Então, acho que essas redes, né, que a gente pode ir construindo, para além da situação da pandemia, né, mas no nosso dia de trabalho, constantemente, elas são fundamentais, né? Não só fundamentais para a gente garantir o apoio a essas mulheres, crianças, adolescentes, enfim, mas também para garantir o fortalecimento do nosso trabalho no enfrentamento não só a essas questões, mas a outras tantas, né? Quando a gente fala de um certo nivelamento do sistema, né? E que você começou a sua fala falando disso, né? Às vezes dá uma sensação de falta de saída em relação ao cenário que a gente está vivendo hoje, né? Várias vezes a gente ouve a brincadeira do tipo, meu Deus do céu, esse 2020, eu vou te dizer, hein? Que ano é esse? Pois é, eu sou uma eterna otimista, então eu creio que sempre as crises criam oportunidades para a gente aprender Com mais e certeza. crescer. Então, eu acho que um aprendizado que a gente pode estar tirando desse momento é o quanto essas redes são importantes para a gente poder fazer o nosso trabalho, para a gente poder viver melhor, né? Então, o medo da denúncia, ele só acontece porque a gente se sente sozinho. Seja essa confinada em casa, seja essa criança oprimida, seja nós profissionais de saúde ou de educação, quando a gente se pensa como sujeito sozinho no enfrentamento a essas mais variadas formas de violência. Se a gente entender que a gente não está sozinho, se a gente se construir como profissionais, como pessoas, a partir de redes de apoio, redes de amigos, profissionais, colegas, familiares, a gente não vai estar sozinho nessa luta, né? E aí isso faz toda a diferença no enfrentamento a qualquer coisa. Pode vir vírus que eu enfrento ele porque eu não estou sozinha. Inclusive, Eu costumo dizer, do sistema, né? Pode vir com governo certeza. desmantelar que a gente não vai deixar, porque a gente vai continuar trabalhando junto. Eu costumo dizer, Regina, que a rede é muito importante, é o que eu estudo. Eu acho incrível essa questão de cada setor ter a sua particularidade, mas trabalhar no bem comum, naquela situação, enfim, cada um com a sua expertise. Mas é muito importante que a gente pare de ver a rede como um setor e comece a ver a rede como pessoas. A rede ela é composta por pessoas. Quando você precisa de alguma coisa, então eu preciso falar de saúde da mulher. Então eu vou ligar para a Natália, porque a Natália saca super disso, e a Natália dá aula sobre isso, então eu linko isso. Eu preciso falar de violência, então eu vou falar com a fulana. Eu preciso de tal informação, então a gente precisa saber que é esse rosto, que é esse nome, que é esse setor que a pessoa vai estar e procurar, porque isso faz com que a gente consiga ter esse link, essa conexão, porque a rede não é só um setor, a rede é formada por pessoas. Pessoas que também sofrem, pessoas que sentem, pessoas que podem estar com o mesmo problema, porque são diversas as profissionais que também sofrem violência. Mas pessoas que se Então, apoiam. sim, é muito ver esse conceito de rede. Exatamente, pessoas que se apoiam. Isso aí. Natália, Desirê, por favor, vocês querem fazer mais uma última palavra, uma mensagem, uma questão? Que a gente já está precisando começar a pensar em encerrar esse nosso encontro. Então, só dizer que eu deixei no chat tanto a informação desse
do WhatsApp, que eu achei muito interessante, quanto a 2 publicações da OMS, né, da ONU, para quem quiser ler, que eu acho, né, que temos muitos alunos que talvez tenham interesse nessa leitura. Dizer que foi um prazer estar aqui com a Desirê e com a Regina, sempre esse embate sobre como nós somos construídos, né? Porque esse imaginário social também está dentro de mim, também está dentro de cada um de nós. A gente também, quando se vê pensando tudo isso, também causa, né, um estranhamento interno. Tem horas que eu me cobro fazer certas coisas que será que eu não estou me cobrando porque eu fui ensinada que mulher deveria fazer isso? Então, a gente também, né, tem esse embate interno, então trazer isso à tona e refletir sobre como a gente é e como é que a gente vê o outro, eu acho muito importante. O que eu queria deixar para vocês é que a gente repense as relações e tentar trazer uma forma não violenta de comunicação, de uma forma geral, né? E formar realmente uma rede de apoio. Vários movimentos... Meu som está ativado? Vocês estão ouvindo? Tá? Eu tenho visto vários movimentos aqui dentro da fase interessantes. E formação de rede de apoio, né? Vários grupos acontecendo aqui no Zoom. Então, é importante que hoje a gente valorize a fala do outro e a nossa própria fala do nosso sofrimento, porque eu acho que tem vezes que a gente acha que o nosso sofrimento é menor do que o outro e muitas vezes também não expressa, né? Então, é importante como a gente está criando aí realmente uma estratégia para lidar com esse distanciamento físico, né? Eu falo sempre com os alunos, eu estou longe fisicamente de vocês, mas estou aqui pertinho, porque a gente mantém sempre o pensamento no bem-estar coletivo, né? Então, tentar repensar essas formas de comunicação e como a gente pode aprender, diante da pandemia, a ser melhor conosco, né? Um autocuidado e o cuidado com o outro. Obrigada. Desirê? Então, queria deixar como fala final, dizer que não é isso tudo, né, que a gente está falando, não é para ir contra o isolamento, que o isolamento é uma coisa ruim, na verdade, não é nada disso, é uma coisa necessária nesse momento. Em meio, a gente percebe como é importante que as políticas sejam efetivas, que os serviços funcionem, que a gente consiga construir os nossos serviços, de ver essas iniciativas tão bacanas surgindo. E acho incrível esse debate, porque é realmente um lugar onde a gente muda o nosso botãozinho de pensar que a gente foi ensinada para o silenciamento, mas está criando a nossa voz, realmente está batalhando e mostrando para outras mulheres e outros homens também que a gente está aqui dentro desse espaço. Agradecer, né, pelo convite. Foi um prazer muito, muito grande. Peço desculpas pela internet. Mas é muito difícil fazer isso sem ver pessoas, né? É complicado, a gente sente falta. Eu fiquei super nervosa. Falei, gente, cadê as pessoas? Mas agradeço muito. Acho que cada vez mais a gente tem que, sim, muito antes para esses profissionais que estão sendo formados, porque é uma necessidade pungente, porque o mundo está aí, ele é violento, a gente tem que saber acabar com isso, identificar, tratar e enfrentar. Então é isso, obrigada. Desirê, foi uma delícia ter você com a gente. Natália, muito obrigada pela interlocução, pelas contribuições. Rede de apoio é isso, ó. Desirê é colega, Natália é colega, a gente estica o braço e logo encontra, mesmo a distância física, a distância afetiva não acontece, é ela que permite a gente estar junto, né? Toda vez que eu tenho dúvidas, até sobre situações concretas, né, de pessoas que que precisam de apoio com relação a uma situação de violência, essa rede de apoio de profissionais que eu tenho um contato permanente, que eu vou procurar e a gente se articula no amparo às pessoas. Então, eu acho que assim, uma coisa importante que a gente está aprendendo ao longo desse processo de isolamento social é que, apesar de isolados fisicamente, as redes que nos unem, as redes que nos
que nos conectam são as redes do nos trazem esse sentimento de amparo e de acolhida, né? E acho que é importante que a gente valorize mais que nunca. Vou pegar uma fala sua inicial e vou fazer agora a defesa, né? Mais do que nunca, a gente se contraponha aos discursos de ódio, aos discursos que valorizam sobremaneira formas violentas, né, de relacionamento entre as pessoas, que desconsideram o valor das instituições públicas, né? Se hoje a gente está podendo ainda enfrentar a situação que a gente está enfrentando, é especialmente porque a gente tem um sistema público de saúde estabelecido no país. Se hoje a gente ainda pode pensar no enfrentamento à violência contra a mulher, é porque, apesar de todo o desmonte, ainda existe o profissional de saúde da rede pública de saúde. Então, ampliando o que a Natália botou ali no grupo, no chat, que eu também já ia dizer, em defesa do SUS, em defesa dos profissionais de saúde e da valorização da atuação desses profissionais todos, né? Eu acho que um aprendizado que a gente está tirando dessa história é isso, né? As pessoas que se amam, que se acolhem, que se escutam, que se estendem as mãos, são as pessoas que podem transformar a realidade numa realidade melhor. Vamos continuar de mãos dadas, hein, gente? Todo mundo, todos nós. Obrigada por todos que estiveram aqui juntos conosco nesse debate. Acho que o debate sobre esse tema é sempre relevante, mais que nunca. Ele deve continuar antes, durante e depois da pandemia, né? A Desirê falou, a violência é uma pandemia, já se tornou endêmica, mas a gente precisa enfrentá-la, né? Então é isso. Obrigada por todos. Mais uma oportunidade incrível de conversa, de encontro. Valeu. Boa noite para todos. Se cuidem, fiquem em casa, quem pode, né? Se apoiem. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. gente. Tchau. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.